O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito Seja aquele que vem vindo em nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem vindo em nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos já dentro da 30ª semana do tempo comum, já estamos aí nos aproximando do final do ano litúrgico e nós temos acompanhado os evangelhos nos domingos principalmente, mas também nos evangelhos do dia, que desde domingo atrasado Jesus é confrontado, de certa forma, e colocado em armadilhas. E aí vem os fariseus, os chefes do povo, os sacerdotes, os latifundiários, os ricos, os grandes da época, tentando pegar Jesus em alguma palavra para poder acusá-lo. E a gente acompanha então que Jesus é como que uma pedra no sapato naquela época, né? Ou seja, Jesus estava incomodando e incomodou tanto que hoje então chega ao ponto de uma ameaça aberta. Que ameaça é essa? Uma ameaça até de morte, né? Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Os fariseus, e como saduceus, escribas e tantos partidos da época de Jesus, muitos deles, a maioria deles, não se dava bem com Herodes, e até entre eles mesmo. Eram grupos rivais, né? Porém, para colocar Jesus em alguma armadilha, eles se juntavam e combinavam, eles planejavam, né? Faziam acordos para poder pegar Jesus em alguma armadilha. Então, quando os grandes querem realmente fazer alguma coisa, incrivelmente a gente assiste, e ainda hoje a gente vê isso. Óleo se mistura com água. Na vista da gente, se
se mistura. Coisa que a gente pensava que nunca iria se juntar, jamais, frequentemente a gente vê junto, né? Então, provavelmente, os fariseus já tinham combinado alguma coisa com Herodes, já tinham ido se queixar a Herodes. E Herodes é um rei, feito rei, mas um rei muito pequeno, de uma força muito pequena, né? Um rei irrisório, quase uma fantasia de rei. Então, eles trazem essa notícia para Jesus. Já tentaram de tudo, mas hoje, então, eles trazem uma ameaça de morte, né? E aí, diante da ameaça de morte, Jesus não se intimida. Jesus, pelo contrário, Jesus parece que tem certeza para onde vai, tem certeza do que quer, né? E mesmo que esse querido Jesus vá passar por uma tragédia, mas Jesus acredita que é o trabalho, né? É o que ele veio fazer. Às vezes a gente olha a história de Jesus e às vezes a gente pensa assim, Jesus já veio para isso mesmo, para a gente matar ele na cruz, né? E passar por tudo que ele tinha de passar. Ele já veio para isso mesmo, né? Se a gente diz isso, então nós colocamos a culpa em Deus. Né? Se Jesus veio para isso, só para isso, né? Para morrer na cruz, tal. Por quê? Porque nós tiramos a liberdade humana, nós ferimos a liberdade humana. Porque quem condenou Jesus, condenou livremente, né? Livremente condenou um inocente, um justo. Isso não foi Deus que mandou. Aí a gente pode dizer, mas poderia ter sido de outro jeito? Certamente, poderia ter sido de outro jeito. Não estava, vamos dizer assim, carimbado. Deus não obrigou ninguém a condenar o filho dele. Não. Jesus foi condenado por escolhas que foram feitas. Foram feitas pelo povo da época, são feitas por nós ainda hoje. Todas as vezes que nós também condenamos algum inocente, seja com o olhar, com as palavras ou com os gestos. Então, a missão de Jesus é uma missão que não se dobra à ameaça. A missão de Jesus, então, continua, mesmo com a ameaça. Olha, nós vamos te pegar. Jesus diz, essa ameaça é pequena, porque o trabalho vai continuar. O trabalho vai continuar hoje, amanhã e depois. Ou seja, o projeto de Deus é muito maior do que os nossos projetos. Agora, para fazer o projeto de Deus acontecer, é preciso então essa fé, essa determinação, saber que Deus vê todas as coisas e que nós caminhamos para Ele. Nós caminhamos para Ele. Mas será muito importante para nós e para Deus que quando a gente chegue a Ele lá, a gente possa dizer, como Jesus disse, que é uma coisa difícil, né? Olha, eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu fiz tudo que podia ter feito. Muitas vezes na vida a gente deixa de fazer o que podia ter feito, né? Às vezes quando a gente vai confessar com o padre, a gente diz o que a gente fez de mal. Mas a gente não diz o que a gente não fez de bem, que seria também pecado, né? A gente nunca diz o que não fez, ou seja, o que nós deixamos de fazer de bom, né? Nós somente nos acusamos com relação ao que já foi feito, ao que foi mal, ao que foi ruim, né?
Mas como seria agradável aos olhos de Deus a gente poder encontrar com Ele e dizer as mesmas palavras de Jesus, né? A obra que tu me deste, Senhor, eu fiz até o fim, né? E a obra que Deus nos dá, geralmente, ela nos desafia. Para fazer a vontade de Deus, a gente certamente passa até por essas coisas aqui, né? O medo de morrer, de alguém nos matar, de nos prejudicar, né? Por causa da justiça, por causa da bondade. Porque ser bom não é fácil. Ser bom é muito difícil, né? As perseguições começam entre os que a gente convive. Ser bom, então, não é tão fácil. É preciso, então, essa fé forte de saber que Deus está conosco e nos acompanha, para que a gente possa, então, ter a coragem de enfrentar, para poder fazer a vontade de Deus, enfrentar todos os desafios, né? Depois, na segunda parte do Evangelho, Jesus falando dos profetas de Jerusalém, e ele não fala de Jerusalém com raiva, com ódio, apesar que Jerusalém mata os profetas, mas Jesus não fala de Jerusalém com ódio. Pelo contrário, Jesus fala de Jerusalém como se Jerusalém reunisse os pintinhos, como se Deus, feito uma mãe, reunisse os filhos, mas os filhos nunca querem se reunir ao redor de Deus. Os pintinhos nunca querem se reunir ao redor da galinha. Os dois exemplos de animais que aparecem hoje aqui, né? Raposa e galinha. Duas coisas bem diferentes. A galinha trazendo o sentimento de mãe, a raposa certamente de esperteza, de animal astuto, né? Então, temos muito que aprender com Jesus. Enquanto é ameaçado de morte, ele se compara a uma galinha que quer reunir os pintinhos. Ou seja, ele não é perigoso. Jesus não é perigoso, né? Às vezes a gente, na nossa religião, a gente toma coisas para nós que não tem nada a ver com Jesus, né? Jesus aqui é ameaçado de morte e revela um amor imenso para aqueles que matam os profetas, né? E é com pesar que ele sente a distância do povo das promessas de Deus, né? Do próprio Deus. Amados irmãos e irmãs, peçamos então a Deus essa coragem de Jesus, a coragem que, mesmo sendo perseguido e ameaçado, que a gente possa então nunca retrucar ou responder com o mesmo ódio, mas que a gente tenha força de responder de outro jeito, com o amor, com a correção, com o afeto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,